Olá, gente, estamos chegando por aqui com mais um vídeo em nosso canal aqui no YouTube para a Igreja Gloriosa que se reúne no YouTube e também para a Igreja Gloriosa que se reúne no Facebook e também na nossa TV, Explosão da Rede TV.agoranaweb.com.br. Nosso assunto desse vídeo que a gente vai estar trazendo para você que nos assiste, já deixa o seu like aqui no YouTube, já deixa também o seu comentário, que você precisa, você gostaria também de fazer uma pergunta a respeito do dízimo, a gente vai estar procurando responder você, tá bom? É o dízimo porque o nosso assunto vai ser a farsa do dízimo, esse é o tema, então, da nossa live. Nesse vídeo vai ser sobre esse tema, é um tema bastante polêmico, porque todas as igrejas evangélicas usam, quase todas, eu acredito, né? Então, a gente vai estar falando sobre esse tema, né? E o nosso texto, ele se encontra no livro de Marcos, vamos lá, livro de Marcos, capítulo 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de número 13. Marcos, capítulo de número 7. Vamos lá, Marcos 7, 13. Coloca pra gente aí na tela, então. Marcos 7, 13. Diz assim: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Essa é uma das coisas que a gente vai falar aqui sobre o dízimo, sobre essa farsa. É uma das tradições que a igreja traz há muitos séculos, né? Desde o século ali 5, a gente vai estar falando para você que nos assiste. Bom, baseado nesse texto, por que o dízimo é uma farsa? Eu sei que a gente vai estar batendo, né, principalmente aí no Deus de muitos, né, evangélicos, mas por que o dízimo é uma farsa? Porque todo cristão, ele deve ter a palavra de Deus como uma base insubstituível da sua fé. E não há outra maneira de termos acesso à palavra do Senhor, senão pela Bíblia. Então é importante frisar que nenhuma tradição, de qualquer que seja a instituição, pode substituir ou acrescentar algo ao livro dos livros, conforme a gente viu em Marcos 7,13, que está aí o texto. Assim, para nós, a Bíblia, e somente ela, é o fundamento textual suficiente para o corpo de Cristo. Os textos bíblicos interpretados corretamente à luz da separação das alianças, e aqui quando eu falo separação das alianças, eu estou falando da antiga aliança e da nova aliança que nós vivemos, e também da história da humanidade. Além de se levar em conta quando os textos foram escritos, os motivos de terem sido produzidos, quem os escreveu e os respectivos destinatários. Então, traz ao nosso conhecimento tudo que Deus quer que entendamos a respeito de nossa confissão de fé. Sendo assim, o dízimo, ele não tendo qualquer fundamento bíblico para ser praticado pela igreja, e veremos isso ao longo desse vídeo, dessa série de vídeos que a gente vai estar falando sobre dízimo, então torna-se uma farsa, por não haver qualquer indicação de sua prática para o povo de Cristo nessa nova aliança. Desse modo, não sendo a Bíblia referência para a existência do dízimo monetário na igreja, a única origem para essa maldição são as mentes deturpadas de homens, que diz 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 6, olha o que diz o versículo 5. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Trazendo um filigrana histórica a respeito do dízimo, a gente não encontramos nos textos bíblicos qualquer diretriz apostólica para a igreja a respeito da prática do dízimo.
Não por acaso que até o século V não se tem notícia dessa prática no meio dos eleitos de Deus. Nos cristãos dos primeiros séculos prevalecia a consciência de que o evangelho havia finalizado as obrigações ritualísticas e disciplinares da lei de Moisés. Em antigos documentos católicos são encontrados registros de apelos à generosidade dos fiéis para o provimento de seus paróquios, bispos e a manutenção de toda a estrutura eclesiástica católica. Porém, apesar de haver uma ou outra menção ao pagamento do dízimo, não havia qualquer indicação de sanções para que não os praticasse. Em função disso, os concílios eles começaram a ficar mais enfáticos em relação a esse tema do dízimo. Por exemplo, no sínodo de Tours, Gália, por volta de 567 d.C., promulgou-se a seguinte determinação, abre aspas, instantaneamente, exortamos os fiéis a que, seguindo o exemplo de Abraão, não hesitem em dar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que possuem, a fim de que não venham a cair na miséria aquele que por ganância se recusa a dar apenas pequenas oferendas. Por conseguinte, se alguém quer chegar ao seio de Abraão, não contradiga o exemplo do patriarca e ofereça a sua esmola, preparando-se para reinar com Cristo, fecha aspas. E aqui, então, começaram as ameaças e a grande falácia usada por muitos até hoje, inclusive por alguns que dizem pregar a palavra da graça, de usar o dízimo dado por Abraão como base para o dízimo cristão, entre aspas. Então, um passo mais enfático em relação à prática do dízimo foi dado no concílio de Macon, Gália, ali por volta do ano de 585 d.C., tornando o exercício obrigatório e estipulando a sanção da excomunhão, o mais grave castigo que pode ser imposto a um católico, ao que não pagavam o tributo. Assim, o dever moral tornou-se também uma obrigação jurídica. Essa atitude foi tomada devido aos problemas financeiros da instituição católica na Europa, à época por causa do caos imposto pelas invasões bárbaras e a consequente queda do Império Romano. Em 779, para encerrar a nossa primeira série falando sobre o dízimo, em 779 depois de Cristo, o dízimo se tornou uma lei civil através de Carlos Magno, que determinou aos cidadãos submetidos ao seu reinado o pagamento à instituição católica. Alguns anos depois, esta ordem, instituída por Magno em 779, que se tornou uma lei civil por Carlos Magno, ela foi retirada. Enfim, através da história, observamos que o dízimo cobrado dos cristãos não é uma determinação bíblica, mas uma ordenança criada pela instituição católica apostólica romana e, claro, copiado por suas filhas, a saber, as denominações protestantes e suas descendentes. Está aí, porque o dízimo é uma farsa? Então, está explicado para você nessa primeira série falando sobre o dízimo é uma farsa. No próximo vídeo da nossa série sobre o dízimo, estaremos falando sobre o dízimo antes da lei. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e também comente, compartilhe com aquelas pessoas que precisam saber a verdade de Cristo.